Olá, eu sou o Thiago Toia, fisioterapeuta osteopata, e eu vou ensinar você a se tornar um fisioterapeuta referência em até 12 meses, sendo reconhecido pelo raciocínio clínico elevado e por entregar resultados rápidos aos seus pacientes. Seja bem-vindo à Masterclass Fisioterapeuta de Referência. Hoje vou te mostrar o caminho e ferramentas para transformar sua rotina de atendimentos e a sua forma de ver a fisioterapia e conquistar esse resultado. Mas antes, deixa eu te mostrar o caminho, né? Deixa eu te mostrar de onde eu vim e como que eu consegui transformar completamente a minha vida como fisioterapeuta, né? Sendo hoje aí reconhecido como uma referência e também reconhecido pelo alto nível de raciocínio clínico e por entregar resultados rápidos aos meus pacientes. Olá pessoal, eu sou advogado, sou administrador de empresas e também esportista amador, praticante de vários esportes, dentre eles futebol, enfim. Estou aqui para contar para vocês que há uns 2 anos atrás, depois da prática intensa de um esporte, eu dormi e não consegui mais levantar da cama de tanta dor nas costas, dor no braço que irradiava para a mão. Buscando médicos, eu fui diagnosticado aí com 2 hérnias cervicais e o exame de imagem mostrava hérnias que estavam realmente pressionando a medula. Uma situação bem difícil, bem grave e que me causava dor absolutamente intensa, que inviabilizava a vida normal. Eu procurei então especialistas e até um deles, um neurocirurgião em Belo Horizonte, que vendo aquele exame de imagem, realmente me sugeriu uma cirurgia. E aí a minha felicidade foi encontrar com o Dr. Thiago Toia e na ocasião conversamos a respeito e ele com extrema segurança me disse: olha Bruno, eu estudo exatamente isso que você tem há mais de 13 anos naquela ocasião. E eu digo a você que é possível fazer um tratamento osteopático, fisioterápico e que realmente pode dar aí grande resultado. Eu, sem muito acreditar, realmente iniciei o tratamento com o Dr. Thiago Toia e ele, na ocasião, me indicando exercícios muito simples. Tão simples que, naquele momento, até me faziam suspeitar de que o tratamento realmente daria certo. Mas, muito disciplinado também e com intensa dor, eu não sabia mais o que fazer para realmente voltar às minhas atividades normais. Eu acreditei no tratamento do Dr. Thiago Toia, repetindo com exercícios muito simples, mas fui vendo a evolução dia a dia. E concluindo para vocês, o que eu posso dizer é o seguinte: evoluí tanto que depois fiz exames de controle, exame de imagem, as hérnias haviam regredido e eu havia retomado todos os meus movimentos normais, a força dos membros, havia sumido realmente as dores e voltei e estou hoje novamente praticando absolutamente todos os esportes que eu praticava. Faço até algum controle com o Dr. Thiago Toia ainda, para eventualmente verificar se dores eventuais que eu tenho dizem respeito àquelas hérnias, mas estamos vendo que não. Então é isso que eu queria relatar para vocês. Um tratamento que a mim realmente pareceu milagroso. Não imaginava que poderia dar tão certo e acabei tendo extremo sucesso com o Dr. Thiago Toia e a ele agradeço demais aqui o retorno a uma vida normal e a uma vida esportiva. Fala galera, beleza? Meu nome é Jusemir, também conhecido como Ninja. Tenho 17 anos de Jiu-Jitsu, 7 anos como faixa preta de Jiu-Jitsu. Lá atrás, quando eu era faixa azul ainda de Jiu-Jitsu, há 14 anos atrás, eu tava quase parando de treinar Jiu-Jitsu. Quase todos os médicos que eu fui disseram para eu parar de treinar porque eu tenho uma hérnia de disco na L5-S1. E aí um dia eu tava com a costela também machucada, e aí eu tava treinando, e aí eu conhecia o Thiago, mas muito pouco, não tinha muita intimidade com ele. E aí só que ele já sabia que eu era viciado em treinar e ele achou estranho ainda não estar treinando e perguntou pra mim: por que você não tá treinando e tal? E aí ele foi lá, isso foi na parte da manhã, ele foi lá, já me ajudou, já me botou lá no tatame, deu uma mexida lá, falou que eu tava com a costela meio cavalada. Ele falou assim: vai doer ainda até mais ou menos na parte da tarde, vai ficar doendo e tal, mas vai melhorar a respiração, amanhã você já tá 100%. E foi dito e feito, de tarde ainda tava doendo um pouco, mas já deu pra ver que tava melhor. No outro dia eu já tava bala, já tava treinando de novo. E aí então falei: poxa, resolveu um problema meu tão rápido, então vou tentar resolver meu problema da coluna também com ele. Marquei um horário, e aí assim, na minha primeira consulta com ele eu já resolvi, 80, 90% da minha dor, que não era da minha hérnia de disco. Eu tava com o meu ilíaco um pouco travado, e aí ele soltou pra mim, já liberou muito da dor que eu sentia nas costas também. Provamos que os médicos que disseram pra eu parar de treinar, provamos pra eles que eles estavam errados. Hoje eu tenho quase 17 anos aí na estrada, no jiu-jitsu, mais outros esportes, e assim, só tenho a agradecer a ele, ao Thiago, e eu não sei se eu poderia estar aqui falando pra vocês que hoje eu tenho 7 anos de faixa preta se não fosse pelo Thiago, beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar meu depoimento e contar um pouco de como foi a minha experiência aí com a osteopatia e com o Dr. Thiago Toia. Há 4 anos atrás, eu senti fortes dores na coluna
a ponto de não aguentar levantar da cama. Procurei um médico que me pediu um exame de imagem, e através desse exame de imagem, esse médico me condenou a tomar um remédio pro resto da minha vida. Disse que eu não poderia mais correr e nem praticar o jiu-jitsu, que é o esporte que eu amo. Aí eu imaginei que, consequentemente, eu não poderia trabalhar, porque o meu serviço exige muito esforço, que eu subo desse escada toda hora, sou técnico em instalações e eletricista. Saí da clínica em prantos. Na saída da clínica, Deus colocou ali no meu caminho o Dr. Thiago Toia, que ele me viu ali triste, né, chorando. Eu lembro como se fosse ontem. Ele me tranquilizou, disse que ia marcar um exame pra mim. No outro dia me ligou, agendou uma consulta, um mês a partir daquele dia. Então, durante esse mês, eu procurei fazer outros exames de ressonância, fiz ressonância da dorsal, da lombar e da cervical, onde os técnicos e os médicos que estavam lá disseram que eu poderia aposentar e outras coisas, porque eu realmente estava mal da coluna. Eu ainda continuava treinando jiu-jitsu, mas eu treinava, ia pra casa, chegava em casa, eu deitava, chorava de dor. E falei que ia abandonar, porque eu não estava aguentando mais treinar. Fui na consulta no Thiago Toia. Ele pegou os exames, jogou de lado, não quis ver, mandou que eu deitasse na maca, realizou os procedimentos ali de ajuste, viu e me explicou com toda a sensibilidade ali o que eu tinha, qual que eram as minhas lesões. Falou, Ed, você vai fazer 4 exercícios. Me passou os 4 exercícios. A partir daí eu fiz esses 4 exercícios que ele me passou e nunca mais eu senti dor na coluna. Sinto uma dorzinha leve, uma coisinha aqui e outra ali. Mesmo assim, eu já ligo pra ele, não preciso nem ir lá. Ele me passa o exercício certo para aquele movimento, a dor passa. E hoje eu sigo minha vida normal. Corro, treino jiu-jitsu, participo de competições, jogo futebol, trabalho subindo e descendo escada o dia inteiro, vivo de jiu-jitsu, dou aula de jiu-jitsu também. E uma coisa que o Thiago me disse, poderia me ajudar a curar, é sempre estar praticando exercício, sempre estar fazendo atividade, usando sempre a dor como parâmetro. Se eu sentir dor, eu paro. Se eu não sentir, eu continuo. Mas não sinto mais dor, eu faço tudo normal. E outra coisa foi o que ele me disse, pra eu ter fé, né, pra eu acreditar no tratamento, pra eu não ficar acreditando na dor, mentalizando a dor. E realmente eu não sentia, não foi só acreditei psicológico. Eu não sentia mais nada porque estava fazendo os exercícios de forma correta, comecei a fortalecer. Hoje eu tô aí, firmão, treino jiu-jitsu, jogo futebol, faço tudo que um cara normal faz. Ele me explicou também que todas aquelas lesões que foi identificada na ressonância que eu fiz, da lombar, dorsal e cervical, tudo aquilo é coisa que ocorre mesmo, desgaste com a idade, desgaste porque eu treino jiu-jitsu, desgaste porque eu subo e carrego escada há 20, 30 anos já, desgaste porque corre, joga futebol, todos os desgastes natural. Então, assim, eu vejo gente que tem uma dorzinha no ombro e não consegue fazer nada e não faz nada por causa daquilo, simplesmente não procura o tratamento. Fala que o tratamento é só fazer cirurgia, que o médico já falou, ortopedista. Gente que tem uma probleminha na coluna assim pequeno, que faz tudo, mas fala que não consegue praticar atividade, porque tem que fazer cirurgia. E não tem nada disso. Desde então eu aconselho todo mundo que me fala que tem dor a procurar o Thiago Toia. Várias pessoas já procuraram. Todos que vão lá nele, o resultado é excelente. As pessoas me agradecem, o próprio Thiago me agradece, mas sem motivo, porque indicar ele para alguma pessoa, indicar esse tipo de tratamento para alguma pessoa é um serviço de utilidade pública. Todo mundo tem que conhecer uma pessoa como ele, todo mundo tem que conhecer pessoas como ele, em sensibilidade e talento. Então, assim, só agradecer esse amigo, esse anjo que Deus colocou na minha vida, um cara que tem talento, sensibilidade, tem sabedoria, né? Então, muito grato aí, Dr. Thiago Toia. Bom, iniciei a minha formação em fisioterapia em 2005. E quando eu comecei o curso, eu confesso que eu não sabia exatamente por que eu tinha escolhido aquela profissão, né? Talvez tenha sido pelo contato com o esporte, né? Vendo reabilitação de atletas, etc. E isso me despertou o interesse ali pela área. Mas eu mesmo nunca tinha passado por um atendimento fisioterapêutico, né? E nem tinha referências dentro da minha família que atuassem nessa área. Mas mesmo assim, desde o ensino médio, eu já senti que queria seguir essa profissão, né? Embora eu não soubesse exatamente o que significaria isso na prática. Então, eu sei exatamente como é passar por isso, né? De ficar inseguro, sem saber se escolher o caminho certo, né? Eu também tive nessa situação tão comum para tantos colegas aí da nossa área, né? E eu quero que você saiba que se você se enquadra nesse padrão, né? Nessa história, que essa fase de insegurança e da dúvida, né, se está fazendo a escolha certa ou não, faz parte do seu crescimento, né? Isso faz parte de todo o processo. Eu escolhi fazer a minha formação em fisioterapia em Viçosa, Minas Gerais, que é a minha cidade natal. Também escolhi trabalhar aqui, porque desde o início eu soube que a minha base seria ali mesmo, né, perto da minha família, dos amigos, e mesmo tendo recebido convites e oportunidades para trabalhar em outros lugares e até fora do país, eu nunca pensei em sair daqui. Aproximação, segurança e um ambiente que realmente fosse acolhedor fizeram toda a diferença na minha evolução pessoal e profissional. Isso me ajudou e me ajuda muito até hoje. Mas já lá no curso de fisioterapia, meu foco inicial foi a fisioterapia esportiva, né? Mas conforme eu fui evoluindo na formação acadêmica, eu percebi que a área cardiorrespiratória e o trabalho hospitalar me despertavam mais interesse naquele momento, né? Foi uma descoberta que aconteceu durante a formação e que mudou minha visão sobre o que eu realmente queria dentro da profissão, né? Dentro da fisioterapia. Mas tudo isso mudou novamente quando a coordenação do nosso curso de fisioterapia passou a ser liderada pelo professor Selber Limonge, que era um fisioterapeuta osteopata. E ele trouxe para a nossa faculdade essa visão da osteopatia, que naquela época para mim era uma visão muito nova e extremamente profunda sobre o corpo humano, né? Sobre o funcionamento do corpo humano. É uma coisa que eu nunca tinha visto até então, né? E aos poucos eu fui me encantando por essa visão que a osteopatia tinha, né? Uma abordagem que entende o corpo como um sistema integrado de verdade, né? Onde tudo se relaciona com tudo.
E isso era algo muito além do que eu conhecia até então. Na época, apesar de ter despertado esse interesse na área, eu tinha muitas dúvidas, né? Será que eu vou ter capacidade de aplicar toda essa visão ampla, né, que a osteopatia tinha, na prática mesmo? Né? Será que eu tenho capacidade de entender e desenvolver isso nos meus atendimentos também? Essa era uma dúvida que eu tinha quando tive esse primeiro contato, né, com esse tipo de abordagem. Além do Selber, né, vieram outros dois professores também osteopatas, o André Chediek e o Thiago Esteves, que eram colegas da turma do Selber, né, no processo de formação ali em osteopatia. E que eles vieram reforçando essa nova visão e método, né, nova que eu digo para mim, porque eu não tinha contato com essa área até aquele momento, né. Até que um dia eu tive uma oportunidade que realmente foi marcante, assim, que foi de acompanhar um atendimento de osteopatia na sua íntegra. E eu lembro que foi com uma paciente em extremo grau de sofrimento, né? Ela estava com uma dor lombar realmente intensa, quase incapaz de andar, e ela chegou ajudada pelo filho para se locomover até o local de atendimento. E o professor, que era osteopata, ele nos chamou para acompanhar esse atendimento. E de cara eu percebi que ele fazia muita coisa diferente. Né? Ele, entre aspas, gastou a maior parte do tempo da consulta fazendo um processo avaliativo bem detalhado. E ele fez perguntas que iam além da dor lombar que essa paciente tinha, né? Era o local da dor que ela apresentava. Ele perguntou sobre funções como sono, digestão, alimentação, estresse, ciclo menstrual e mais um monte de coisa desse tipo. Né? Ele não ficou direcionado e olhando só para o local da dor que essa mulher tinha, né? Que era na lombar, e sobre as questões biomecânicas relacionadas com aquela região. Ele não focou só nisso. Mas eu percebi, né, que eram perguntas e questionamentos que olhavam o funcionamento do corpo como um todo, assim, realmente falando, né? E aquilo já me encantou de cara. E apesar de parecer muito complexo naquele momento, foi algo que me encheu os olhos porque eu vi que era um jeito de atender realmente diferente, um jeito que me encantava, sabe? E beleza, passado esse processo avaliativo detalhado, né, que ele fez, ele começou o atendimento. E para minha surpresa, ele não tocou na lombar dessa paciente, que era o local que ela estava sentindo a dor. Eu lembro que ele mexeu em regiões distantes, como pé, quadril, diafragma, ele mexeu numa cicatriz de cesárea que ela tinha, e não mexeu na lombar. E sabe qual foi o resultado disso? A paciente levantou da maca, abaixou a mão até o pé e saiu andando, toda feliz e satisfeita. E naquele instante eu decidi, não, eu quero aprender isso aí, eu quero saber o que esse cara está fazendo. E eu senti naquele momento, né, que eu tinha descoberto algo que poderia transformar minha prática e minha carreira para sempre, assim, sabe? E mesmo com medo de não conseguir, porque parecia muito complexo, eu decidi que ia aprender aquilo e pronto, né? E assim, eu reconheço que eu senti uma grande segurança, até porque aplicar um raciocínio clínico tão aprofundado e técnicas tão diferenciadas na prática clínica parecia algo muito distante para mim naquele momento. Mas foi exatamente enfrentando esse medo que eu tive a verdadeira virada de chave ali na minha carreira. E é interessante porque muitos fisioterapeutas chegam até mim, né, até hoje, frustrados, acreditando que nada funciona. E eu me senti assim também, né? Até me questionava em alguns momentos se a fisioterapia era para mim mesmo. E se um dia eu conseguiria ter resultados rápidos e ter o reconhecimento por tudo isso. E eu quero que você saiba que há sim caminhos comprovados para mudar essa realidade. E eu sou prova disso. E é por isso que estamos aqui hoje, né? E você vai entender o caminho para tornar tudo isso possível. Após finalizar o curso de fisioterapia, iniciei uma jornada intensa de aprendizado. E de uma forma breve, eu vou contar para você um pouco das minhas formações para que você veja o caminho que eu percorri e a bagagem que eu ganhei para trazer o que eu estou propondo para você aqui nessa Masterclass. Já são 16 anos de formado, né? 16 anos atuando diariamente com atendimentos particulares. É isso que eu faço todos os dias. E, bom, eu fiz a formação completa em osteopatia, né? São 5 anos de formação, e eu fiz pela maior e mais conceituada escola de osteopatia do mundo, que é a Escola de Osteopatia de Madrid. E além de fazer toda essa formação pela escola, eu também faço parte do corpo docente, né? Até hoje, como monitor, atuando como monitor ali na Escola de Madrid. Então, desde 2006 até hoje, já são aí 9 anos atuando nessa função. Eu também sou pós-graduado em terapia manual e controle motor, e dentre os inúmeros cursos de formação que eu fiz, eu posso citar aqui também o curso internacional de Pilates, que foi um curso ministrado pela professora sul-africana Debbie Creamer, e ela que se formou na Universidade de Queensland, na Austrália, e ela esteve ao lado do renomado pesquisador Paul Hodges, né, que é uma verdadeira referência aí, mundial em controle motor, em dor e reabilitação. Eu também fiz formação no conceito Mulligan, tendo o privilégio de conhecer e aprender diretamente com Brian Mulligan, que é o criador da técnica e uma verdadeira lenda aí da fisioterapia. Mais tarde, eu busquei integrar outras abordagens, né, como o método Mackenzie, que eu estudei com o professor José Liberato, outra lenda aí da fisioterapia, que eu tive o privilégio de estar aprendendo junto a ele, né. Fiz formação e aprofundamento nos estudos em neodinâmica, né, com os professores Carlo Daniele e o espanhol Rafael Calvente, e também em biomecânica funcional com o professor Gustavo Leporassi. E
No início, eu também me perguntava, né, como que eu conseguiria conciliar toda essa formação com a minha rotina corrida e os atendimentos diários. E realmente foi preciso muita organização, estudo durante a noite e nos fins de semana, e abrir mão de alguns momentos de lazer para avançar na carreira, né, para fazer diferente do que os outros profissionais faziam, ser resolutivo nos casos e resolver de forma rápida os problemas dos meus pacientes. Essa foi a ideia, né, desde o princípio e era o que eu sempre buscava, né, resolver a dor do paciente o mais rápido possível. E para isso, eu decidi também abrir mão de certos confortos e hábitos, sacrificando finais de semana, viagens e compras supérfluas para investir de uma forma mais integral ali na minha formação e alcançar a excelência de fato. Hoje, eu sei que toda essa entrega valeu a pena de verdade, né? Porque tudo que eu conquistei veio do esforço de estudar, praticar e persistir, né? Por mais difícil e complexo que parecia ser, quando eu resolvi entrar fundo e estudar, eu via que não era tão difícil assim. Na verdade, eu falo que tudo que é novo, né, tudo que é diferente, às vezes assusta de início. Mas quando a gente vai se envolvendo, entendendo, a gente vai percebendo que é sim muito palpável, que é sim muito possível de ser alcançado. Bom, e com toda essa formação profissional é que veio a história interessante e que foi, vamos dizer assim, moldando o que eu faço todos os dias nos meus atendimentos, né? Que foi o seguinte: a osteopatia me deu uma visão muito ampla sobre o funcionamento, o entendimento do nosso corpo. E isso me permitiu enxergar que a dor que o paciente apresenta pode estar em um lugar, mas o problema que causou tudo isso, na maioria das vezes, está em outro. E eu fui extremamente resolutivo na maioria dos casos que eu recebia. Mas ao mesmo tempo, eu fui percebendo algumas, vamos dizer assim, lacunas nos meus atendimentos que eu tinha dificuldade de resolver só com a bagagem da osteopatia. E como eu disse para você, eu sempre busquei resolver o problema do paciente o mais rápido possível. Sempre foi meu objetivo. E até por isso eu comecei a estudar outras formas de resolver esses casos que eu tinha dificuldade e essas lacunas que tinha, né? E fui buscar aprofundamento em novos estudos e outras formações. Então, por exemplo, para os casos de forma geral, né, que envolvem comprometimento do tecido neural e alteração do padrão biomecânico de movimento, não adiantava só eu ficar manipulando, né? Isso resolvia muita coisa, mas não todas. E às vezes demorava demais para ter uma boa resposta. Ou até mesmo resolvia no primeiro momento, mas o paciente tinha recidiva depois. Ele acabava voltando, né, com os mesmos sintomas. Então eu vi que para esses casos, né, esse perfil aí de paciente, se eu melhorasse as condições de deslizamento neural e se eu treinasse e ensinasse o paciente a contrair músculos específicos em posições ou movimentos específicos, tinha um resultado muito melhor e mais rápido. E com isso eu fui percebendo que, além de acelerar a recuperação desses pacientes, entrava também como uma forma preventiva, né, ou evitando a recorrência desses sintomas. E ainda eu ganhei muitas outras ferramentas para incorporar nos meus atendimentos. E para esses casos envolvendo o tecido neural, eu fiz a formação e aprofundei estudos em neurodinâmica. E para os casos de alterações, compensações no padrão biomecânico, eu aprofundei no entendimento e nos conceitos da biomecânica funcional. Então, eu já tinha a osteopatia, a neurodinâmica e a biomecânica funcional como ferramentas de avaliação e tratamento ali na minha bagagem. O método Mackenzie, que foi outra formação que eu fiz, me trouxe muito mais agilidade para o tratamento dos pacientes que tinham dores mecânicas e também para casos de hernia de disco. E era interessante porque o paciente faz um movimento simples ali no consultório, tipo, sei lá, uma retração cervical, e a dor melhora na hora. É uma ferramenta incrível, assim. E mais do que isso, o paciente pode fazer esse movimento em casa, então funcionava como um autotratamento também. Então, nessas orientações domiciliares que eu sempre passo para cada paciente, eu costumo passar muito desses exercícios, né, desses movimentos que eu aprendi através do método Mackenzie e funcionam demais, né, para esses casos de disfunções mecânicas e hernia de disco, por exemplo. Além de ter me dado também, né, o Mackenzie ter me dado uma outra visão de abordagem avaliativa e de intervenção. Então eu fui somando essas informações de conceitos e abordagens e incorporando no meu modelo de atendimento. E ainda para essas disfunções mecânicas, eu também fiz a formação no conceito Mulligan. E o Mulligan me deu outras ferramentas para aplicar, né? E outra visão do que avaliar e interpretar. E que me permitiu ter resultados ainda mais rápidos e perceptíveis para o paciente durante o próprio atendimento. Ou seja, eu juntei o melhor que a osteopatia, Mackenzie, Mulligan, neurodinâmica e biomecânica funcional tinham, trazendo conceitos e metodologias de avaliação e tratamento de cada uma delas, de modo que fosse possível preencher a lacuna que uma área tinha e preenchendo esse déficit, vamos dizer assim, né, com a abordagem que a outra área tinha. E quando eu consegui integrar esses conceitos e metodologias dessas 5 áreas diferentes, né, no meu modelo de atendimento e nas minhas estratégias, eu percebi que eu tinha em mãos algo que é realmente único, né, algo extremamente valioso e capaz de resolver a maioria esmagadora dos casos. Então, não é só fazer cada um desses cursos isolados e pronto, está resolvido. Não é isso. Até porque tem muita gente aí que fez as mesmas formações que eu fiz
e não têm os mesmos resultados que eu apresento. A questão toda é que eu consegui enxergar os detalhes que faziam a diferença em cada lacuna, desenvolvi, aprimorei isso ao longo dos meus 16 anos de experiência clínica e isso patenteou o meu modelo de atendimento. Hoje, os resultados que tenho com os meus atendimentos mostram que essa combinação é realmente uma fórmula extremamente valiosa e vencedora. E é um método de atuação que oferece uma proposta de valor que poucos outros profissionais conseguem entregar, né? E isso me permite atender de 6 a 8 pacientes por dia, porque é o número que eu estipulei de atendimentos diários, né, que eu quero fazer, mas com valores elevados por cada atendimento. Porque meu trabalho entrega resultados rápidos e consistentes ali para os meus pacientes. Ao mesmo tempo, isso me dá liberdade para escolher os pacientes que atendo e os horários em que eu vou trabalhar, né, sem que minha renda mensal seja afetada. E essa flexibilidade me permite equilibrar minha vida profissional e pessoal, né, mantendo um faturamento consistente acima aí de 30 mil por mês. E por que eu estou te contando tudo isso? Né, porque eu sei exatamente como está possivelmente no seu lugar. Né, sentir que estuda demais, se dedica muito, trabalha horas e horas por dia, mas ainda não consegue se destacar. Né, sentir que atende com as melhores ferramentas que tem, mas os resultados não acontecem. Ou que os pacientes até melhoram, mas voltam com as mesmas queixas pouco tempo depois ali. E eu sei o que é amar a nossa profissão, se dedicar a ela e não ter a recompensa financeira que você imagina. E é por isso que eu decidi compartilhar. Após anos de experiência clínica e diversas formações no currículo, eu decidi compartilhar o que funciona de verdade. Porque eu acredito que qualquer fisioterapeuta pode ser altamente valorizado, ser reconhecido como uma verdadeira referência e ser bem remunerado por isso, desde que tenha as ferramentas certas e saiba aplicá-las com clareza e segurança. E hoje meu compromisso é te mostrar exatamente esse caminho. E se eu conseguir, eu posso afirmar com plena convicção, você também pode. Você pode construir uma carreira sólida, bem remunerada, com agenda cheia e pacientes que reconhecem o valor que tem no seu atendimento e eles estão dispostos a pagar o preço que for para você solucionar as dores que eles apresentam. Você só precisa do caminho certo, precisa das ferramentas certas e da clareza para poder aplicar tudo isso com tranquilidade. E é exatamente isso que eu me propus a compartilhar com você nesta Masterclass. E como você acabou de ver nessa minha história, né, que eu acabei de contar, tudo começa com uma palavra, com decisão. E se você está pronto, né, decidido a dar o passo para transformar sua prática clínica, o seu reconhecimento profissional e o seu faturamento mensal, fica aqui comigo, porque nessa aula eu vou te mostrar os passos importantes para você alcançar esses resultados. Antes de iniciarmos com o conteúdo de fato, gostaria de levantar a questão do que é ser referência. Para alguns, ser referência é ser reconhecido como o melhor profissional da cidade. Para outros, é ser aquele que consegue ter os melhores resultados, ou que consegue ter um alto faturamento, agenda cheia, reconhecimento, ser convidado para palestrar e dar cursos, enfim. Temos aí inúmeras possibilidades que cercam o que é ser referência. Isso vai da sua percepção e do que você está buscando, não é verdade? E assim, independente do que você tenha como significado e meta através de ser uma referência aí na sua região, o que eu vou trazer nessas 3 aulas que eu estou oferecendo para você, certamente vai suprir aí a sua demanda. Afinal de contas, dentro da nossa profissão, o que todos nós sempre buscamos são estratégias e qualificações para conseguir resolver os problemas dos nossos pacientes. Né? Isso acho que todo mundo que está aqui concorda comigo. E o paciente nos procura por algum motivo ou problema. E a nossa função é resolver isso para ele. Ele confia e paga para a gente resolver o problema que ele tem. E o quão mais rápido essa solução acontecer, melhor para o paciente e ainda melhor para nós, porque é exatamente através dessa entrega de resultado rápido que temos o reconhecimento profissional, indicação dos pacientes, agenda cheia, possibilidade de cobrar um valor mais alto por cada atendimento, liberdade e por aí vai. Ou seja, você não concorda comigo que atingindo esses pontos você acaba se tornando uma referência? Seja ela qual for a forma do seu entendimento e a meta com essa palavra? Pois é, então pensando em tudo isso, eu quero dizer que preparei uma sequência de 3 aulas extremamente interessantes que vão mostrar o caminho e estratégias para você atingir aí esse nível. E já adiantando, acompanhe com calma essas 3 aulas, né? Separe papel, caneta e anote as informações que você considerar relevantes que eu vou estar apresentando aqui para você, né, em cada uma dessas 3 aulas. Eu tenho certeza absoluta que ao final delas você estará vendo a nossa profissão e a sua forma de abordagem com outros olhos. Com uma outra bagagem e com uma infinidade de possibilidades para alavancar sua vida profissional e financeira. E ser uma verdadeira referência aí na sua região. E para essa aula 1, eu trouxe algumas abordagens que são extremamente comuns no nosso dia a dia. E a gente faz nos nossos atendimentos diário mesmo.
e que sempre pensamos que fosse a maneira mais eficaz de trabalhar e atingir bons resultados, mas que na verdade são pouco assertivas e são questões que podem estar interferindo diretamente nos nossos resultados clínicos e impedindo de nos tornar referência. E é isso que eu quero apresentar nessa aula para você. E levantar também uma forma diferente de pensar, de refletir mesmo. E mais à frente vamos discutir cada um desses pontos com outras estratégias, mudanças e etc. Mas vamos por etapas, né? Vamos entrar no conteúdo dessa aula 1. Bom, eu trouxe 7 dessas abordagens ou tópicos comuns na nossa rotina e eu vou apresentar elas individualmente, tá? Bom, por que você ainda não é visto como referência, né? Por que talvez você aplica muito e resolve pouco? Abordagens, né? Eu trouxe aqui abordagens que podem estar impedindo o seu crescimento. E o que eu vou trazer aqui agora para você, eu não quero que você interprete como se eu estivesse te julgando, tá bom? Até mesmo porque todas as abordagens e tópicos que eu vou trazer aqui agora, eu fiz durante boa parte da minha vida profissional. Todas mesmo, tá? Sem exceção. E foi exatamente por ter feito muito de tudo isso e ter observado que essas abordagens não traziam os resultados que eu esperava, que eu fui buscando formas de evoluir e conseguir soluções para cada uma delas. E é isso que eu vou trazer para você. E talvez você se assuste com alguma delas, né? Porque são bem comuns no nosso dia a dia mesmo, tá? Mas fique tranquilo, que a explicação e a solução vai vir ao longo dessas nossas aulas. Bom, o primeiro tópico que eu trouxe aqui para vocês, né, dentre aí desses 7, é tratar o músculo com alongamento e liberação miofascial. Mas por que esse tópico aí eu quis trazer à tona, né? Lembrando que eu vou mostrar aqui para vocês situações do porquê que isso parece certo, por que ele atrasa no processo de recuperação e alguma sugestão de ajuste aqui para vocês, tá? Bom, tratar o músculo com alongamento e liberação miofascial eu fiz durante boa parte da minha vida profissional. E acho que todos nós que estamos aqui assistindo essa aula também, né? E isso parece o certo a ser feito porque o paciente sente que está mexendo no local da dor. E ele costuma sentir um alívio momentâneo após a intervenção. Mas eu vou te dar uma notícia, né? Essa não é a melhor abordagem a ser feita pensando aí na disfunção muscular. Essa é uma abordagem simples, mas ela é limitada. E eu vou te explicar o porquê. Olha só, você já parou para observar que esse paciente, ou a maioria deles, eles voltam no próximo atendimento com as mesmas dores? No mesmo músculo, do mesmo jeito, com os mesmos pontos gatilhos ali, né, da mesma maneira? Pois é, com o tempo eu fui percebendo que acontecia isso direto, né, na maioria esmagadora dos casos. Então eu fui percebendo que isso funcionava, na verdade, como um paliativo, né, tratar o músculo com liberação e alongamento. Mas não como uma abordagem que resolvia o problema do paciente de fato. Então essa abordagem com alongamento e liberação, ela atrasa o processo de recuperação. Porque o músculo, na grande maioria dos casos, ele é a consequência do problema e não a causa. Tá? Então o detalhe está aí. E aprofundando ainda mais os estudos, eu vi que existia uma maneira muito mais efetiva e resolutiva para isso, que é seguir uma ordem de hierarquia para o tratamento do músculo. Que ele envolve atuar sobre o nervo que comanda o músculo, tá? Então o nervo que manda informação para aquela musculatura, sobre as estruturas que envolvem a origem e a inserção daquele músculo, e ainda mais, ativando alguns músculos em específico, já que dessa forma é possível tirar a sobrecarga daquele músculo que estava em disfunção. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma sobrecarga em trapézio superior. Essa sobrecarga ela pode estar sendo ocasionada por uma falta de ativação do trapézio inferior e do serrátil anterior, por exemplo. Então, ativando esses músculos, você tira a sobrecarga da região do trapézio superior. Entendeu? Então, essa sequência lógica de hierarquia de tratamento mais ativação desses músculos hipoativados otimiza demais os resultados. Os pacientes passaram a melhorar muito mais rápido. Ou seja, eu deixei de atuar somente, né, ou simplesmente sobre o músculo em disfunção e passei a fazer uma abordagem muito mais completa e assertiva. Né, um raciocínio clínico muito mais bem estruturado. Mas fique tranquilo aí, tá? Porque esses detalhes, né, de como atuar sobre o músculo, né, eu vou tá explicando aí ao longo dessas 3 aulas. Beleza? E só para a gente, de uma forma resumida, vamos dizer assim, apresentar esse tópico, isso parece certo porque o paciente sente que está mexendo no local da dor, né? E ele costuma sentir um alívio momentâneo, foi o que eu disse aí para vocês. Mas o músculo normalmente é a consequência do problema e não a causa, por isso que atrasa o processo de recuperação. E como uma sugestão de ajuste, avaliar a coluna, tá? Melhorar a mobilidade dela e retestar o músculo. Então a gente sabe que todos os nervos que saem da região cervical mandam essa informação para todo o nosso membro superior. E algumas musculaturas de região de peitoral e das costas. Então, se eu tenho algum músculo em disfunção, eu preciso saber de onde que ele sai, né? E se for da cervical ou da lombar, testar a mobilidade dessa região, trabalhar essa mobilidade e retestar o músculo. Porque, de repente, mexendo nessa hierarquia, no topo dela, na inervação, a gente já consegue melhorar essa disfunção a nível muscular. Tá? Mas essa é uma das opções, e eu vou trazer mais opções de ajustes, de abordagem na aula 2, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês o outro tópico, tá? Então, esse aí é um erro
comum, né, que a maioria de nós, se não todos, né, já fizemos em algum momento, e que atrapalha o nosso processo de recuperação, né, de resolver o problema mais rápido, e eu mostrei para vocês uma visão mais ampla de como a gente pode estar abordando aí esse tecido muscular, tá? Um outro tópico que eu trouxe aqui para vocês é tratar o local da dor. Bom, esse aí é um tema que eu gosto bastante de abordar, né? Porque olha só, você ainda direciona o seu olhar, né, a sua avaliação, sua abordagem para o local onde a dor está, né, o local da dor que o paciente apresenta. Eu, pelo menos, eu fazia isso direto. Né? Então, eu perguntava qual que era a queixa principal do paciente e direcionava o meu olhar 100% para aquela região. Beleza, isso pode parecer o certo, porque o paciente sente que você está mexendo no local que ele veio buscar ajuda. Né? Aí você aplica ultrassom, um agulhamento, libera o ponto, articula, mobiliza, faz alguma manipulação, sei lá, você vai usar a abordagem que você tem domínio aí, né? Mas essa forma de abordagem, ela é um erro clássico. E eu vou te falar, talvez seja o principal erro que te impede de ter resultados mais rápidos, mais consistentes com seus pacientes. Mas sabe por quê? Veja bem, se aquele local da dor for apenas a consequência do problema, já parou para pensar isso? E se esse local, né, que estiver com a dor, é simplesmente porque ele está sobrecarregado em função de uma disfunção que está ativa em outro local? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um paciente que apresenta uma dor no ombro, apresentando uma amplitude de movimento reduzida. Então isso gera estresse, gera sobrecarga articular, né, nesses finais de amplitude de movimento. E muitas vezes ele vai ter lá uma tendinite, uma bursite, etc. Mas só para ilustrar uma possibilidade aqui, ele pode estar tendo toda essa situação, né, na região ali do ombro, porque a torácica dele não aceita anteriorizar. Então se você melhora a mobilidade da torácica, né, o movimento da região torácica, ele pode tirar a sobrecarga do ombro, melhorando os sintomas do ombro. Ou seja, minha abordagem para resolver mais rápido esse caso, vai ter que envolver uma atuação sobre a região torácica, mesmo que a dor esteja no ombro dele. Entendeu? Então eu demorei muito a entender isso. Então, usando esse exemplo aí que eu citei, eu acho que você já pode concordar comigo que se nós atuarmos somente no local da dor, a gente vai estar tratando somente os sintomas e não a causa real da dor daquele paciente. E sabe o que vai acontecer se a gente focar simplesmente no local da dor? O paciente vai demorar demais para melhorar. Ou não vai melhorar nada mesmo, né? Ou mesmo que ele melhore alguma coisa, ele vai voltar com os mesmos sintomas no próximo atendimento, né? A gente não agiu na causa do problema. E é um perfil de paciente, né? Uma característica, um paciente que vai fazer um monte de sessões comigo e ele não vai evoluir. E no final das contas, é bem provável que ele vá em outro médico, outro fisioterapeuta, que veja algo que eu não vi, que faça algo diferente do que eu fiz. Então eu trouxe esse ponto para fazer a gente pensar mesmo, tá? Você está sabendo identificar a causa da dor do paciente de forma clara, objetivo, e com segurança do que você está fazendo? Ou seu olhar continua fixo e limitado apenas para o lugar onde a dor que se manifesta, né? Eu brinco que quem tem dor tem pressa. E enquanto a gente estiver tratando só o local da dor, nosso paciente não vai melhorar. Ele vai procurar outro profissional que saiba ver aquilo que a gente não viu, né? Então, de uma forma resumida aqui pra gente também, em cima do que eu disse pra vocês, tratar o local da dor parece certo porque o paciente sente que está mexendo onde ele veio buscar ajuda, né? E isso atrasa porque, na maioria dos casos, o problema não está onde a dor se manifesta, né? Ali é simplesmente a consequência do problema. E uma sugestão de ajuste, por hora, né? Porque a gente vai abordar isso mais à frente, é entender que tudo no nosso corpo se conecta. Tudo pode influenciar e pode ser influenciado. Então, por isso que eu disse, né, que a dor pode se manifestar no local, mas o problema pode estar sendo originado em outra região, tá? Então, aqui mais um tópico para vocês que talvez seja comum aí para muita gente e que a gente precisa de ter um olhar diferenciado, tá? O terceiro tópico que eu trouxe aqui para vocês é usar ficha de avaliação padronizada. Bom, usar uma ficha de avaliação padronizada, né, fechada, é o que a gente sempre aprendeu durante a nossa formação acadêmica e até mesmo em outros cursos profissionais, né? Então o paciente chega e vamos seguir uma espécie de, entre aspas, um protocolo, né, com todos os pacientes que chegam. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? Sempre com as mesmas perguntas, testes e direcionamento. Pois é, você pode estranhar aqui o que eu vou dizer, mas isso é um erro. Isso também é um erro. Eu sei que a maioria segue um modelo padrão, né, uma ficha padrão. E eu também já fiz isso por um longo tempo aí da minha vida. Mas olhem só, se a ficha é padronizada, ela supõe que todos os pacientes apresentam as mesmas disfunções, as mesmas características ou as mesmas possibilidades. Mas a gente sabe que o corpo humano é extremamente complexo, né? O nosso sistema é todo interligado e ele pode sofrer influências das mais diversas possibilidades. Então, quando a gente tem essa linha de raciocínio, é fácil a gente entender que você pode ter, por exemplo, 10 casos de pacientes com dores na coluna, né? Com dor lombar, por exemplo, com sintomas parecidos, etc. E certamente serão 10 casos completamente diferentes um do outro. Então, se um paciente tem uma perna mais curta que a outra,
se o outro paciente tem um nível de estresse mais aumentado, ou o outro tem uma cicatriz abdominal importante, ou o paciente é sedentário, dorme mal demais, ou tem outro ainda que tem uma alteração anatômica importante e muda toda a biomecânica dele, né? Enfim, são inúmeras possibilidades que torna cada caso realmente um caso. São 10 casos de dor lombar e 10 abordagens de avaliação e tratamento que serão totalmente diferentes. Com isso, não existe receita de bolo para atendimento. E também não deve existir para avaliação padronizada. Eu demorei demais a entender isso, né? Na minha cabeça isso não fazia sentido. Mas com o tempo eu fui vendo que padronizar esse processo de avaliação era um erro. E muito por conta disso eu precisava de muitos atendimentos para conseguir resolver os problemas dos meus pacientes. Porque se o caso do paciente saísse um pouquinho daquele padrão que eu tinha, eu não sabia mais o que fazer com ele, né? Eu não sabia como mudar a minha abordagem, e isso me dava insegurança, e os resultados não eram positivos, né? Eu sei que esse processo avaliativo é uma grande dificuldade para a grande maioria dos fisioterapeutas, né? Surgem muitas dúvidas, insegurança, se está fazendo certo ou não, né? Dificuldade de interpretar o que foi encontrado e até mesmo ficar sem rumo do que perguntar, do que testar ali em diante, né? O raciocínio clínico não encaixa. E eu sei bem como isso acontece e que isso é extremamente comum. Mas a boa notícia é que existe uma sistematização, né, uma forma de elaborar o raciocínio clínico bem no passo a passo mesmo, tá? Que vai fazer você enxergar essas possibilidades de uma forma muito mais simples. E isso automaticamente vai fazer com que sua avaliação seja mais flexível e que você tenha total controle do que você está fazendo, né? Saber exatamente o porquê de cada etapa. E como sugestão para tudo isso, a gente deve pensar primeiro em qual tecido está envolvido na dor desse paciente, né? Isso direciona demais o que vai ser feito e testado na avaliação. Então, se a dor tem a característica discal, neural, muscular, visceral, óssea, né, etc., os relatos que o paciente diz durante a avaliação já conseguem nos direcionar demais do que a gente vai fazer, né? Outra coisa é correlacionar com as interdependências regionais, ou seja, quais outros segmentos, estruturas que, se tiver em disfunção, podem gerar sintomas nesse local. Por exemplo, a lombar, né, que foi o exemplo que eu citei. Ela pode sofrer influência da torácica, do sacro, do ilíaco, da coxa mural, algumas vísceras, como o intestino, por exemplo, cicatriz, ou até mesmo algo lá dos pés, né, em adaptações ascendentes, ou falta de ativação de determinado músculo. Ou seja, se eu tenho um paciente que chega com uma dor lombar para mim, como é o exemplo que eu citei, eu tenho um direcionamento do que avaliar para esses casos, né? Eu já sei qual tecido está envolvido na dor dele e eu já sei quais são as interdependências regionais. Então, o direcionamento do meu processo avaliativo já vai ser diferente. E eu já tenho um norte exatamente do que precisa ser feito, né? Então, aqui, mais uma vez, trazendo um resumo do que eu disse, por que parece certo seguir uma ficha padronizada, né? Porque a gente segue um roteiro, né? Um checklist. Para não esquecer nada e, de alguma forma, isso dá uma falsa sensação de segurança. E por que isso atrasa? Porque ela supõe que todos os casos são iguais, mas o nosso raciocínio clínico fica limitado ao que está inserido ali naquela ficha, e isso acaba trazendo pouca capacidade de entender as conexões e identificar a causa verdadeira do problema. Então, como sugestão, pensar em qual tecido está envolvido nos sintomas do paciente, né? Qual tecido realmente envolvido nessa dor, correlacionar com as interdependências regionais, né? E, enfim, são pontos principais que eu acho que todo mundo deveria entender. Qual tecido é envolvido na dor e saber daquela região quais são as suas interdependências regionais. Isso aí, pessoal, nossa, dá um norte sensacional realmente ali pra gente, tá? Então aí mais um tópico que eu vejo que é um erro comum, né, que nós fazemos muito no nosso dia a dia e que isso atrasa o processo de recuperação e que dificulta o nosso processo de nos tornar realmente referência, tá? O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é realizar testes ortopédicos e achar que o resultado positivo é que define o caminho. E durante a nossa formação, eu falo desde lá da faculdade, a gente aprende a direcionar a nossa avaliação muito por esses testes ortopédicos, né? E através dos resultados desses testes é que vai direcionando como será a nossa abordagem terapêutica. E isso eu também fiz por um bom período, né? Mas esse tempo, ao longo desse tempo, né, eu fui percebendo que isso também é um erro. E que se nós estivermos usando esses testes ortopédicos como bússola para o nosso atendimento, vamos usar esse termo aqui, eu posso garantir para você, tá? Sem dúvida nenhuma, que estamos fadados ao fracasso terapêutico. Eu fiz isso durante muito tempo e eu falhei inúmeras vezes. E muito disso se deve pelo seguinte: e se o teste ortopédico que estamos utilizando não tiver uma boa confiabilidade diagnóstica para aquilo que estamos testando? E olha que a grande maioria desses testes ortopédicos são assim, tá? E se a causa do problema do nosso paciente estiver sendo originado de uma disfunção em outro local? A gente vai ficar totalmente perdido, né? Extremamente limitado na nossa avaliação. E a consequência disso certamente será um atendimento onde vamos sentir insegurança, né, por não ter certeza do que está acontecendo de fato com aquele paciente. E, por consequência, não vamos saber direcionar, selecionar, né, as técnicas necessárias para resolver o problema daquele paciente, o local que precisa ser aplicado, né? Eu falo que avaliar é muito mais do que buscar um nome para a dor,
né? Que é isso que os testes ortopédicos fazem na maioria das vezes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do teste de Job, né? O teste conhecido ali como lata vazia, ali para o ombro. Então quer dizer que se o teste de Job deu positivo, eles classificam como tendinite do supraespinhoso. Tá, mas e daí? O que tem se ele tem uma tendinite do supraespinhoso? Será que é só por esse teste eu posso confiar e classificar como uma tendinite do supraespinhoso mesmo? E mais do que isso, né? O que eu preciso de verdade em todo esse contexto é saber avaliar e entender por que aquela região ou estrutura está em sofrimento. Né? Quais outras estruturas que se correlacionam a ela, que podem estar em déficit de movimento ou ativação e que estão propiciando com que aquela região do ombro esteja em sofrimento. É isso que eu preciso de buscar, para que dessa forma, né, eu consiga resolver o problema desse paciente o mais rápido possível. Avaliar com qualidade é entender função, disfunção e contexto. Tá? Eu sempre falo que é bem por aí quando a gente pensa no processo avaliativo. Então, quando a gente realiza o teste ortopédico e acha que o resultado positivo é que define o caminho, isso parece certo, porque o teste positivo, diagnóstico definido. Né? Mas isso atrasa, porque a maioria dos testes ortopédicos não tem boa confiabilidade diagnóstica e que a causa do problema pode estar sendo originada de uma disfunção em outra área. Aquela questão que eu citei anteriormente das interdependências regionais. Tá? Então vai muito de acordo com esse tópico. E a sugestão de ajuste para isso, né, é associar uma anamnese bem detalhada com a resposta ao movimento. Né? A gente conseguir interpretar, correlacionar tudo isso. E entender a função, disfunção e todo esse contexto. Então a gente fala também das questões biopsicossociais. Né? Então tem muita coisa envolvida, além, né, do que ficar simplesmente preso no que o teste ortopédico está me mostrando. Então aqui mais um tópico. O quinto tópico que eu trouxe para vocês aqui é deixar o exame de imagem mandar na conduta terapêutica. E o exame de imagem é, sem dúvida nenhuma, assim, uma excelente ferramenta que nós temos aí à nossa disposição. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser péssima se a gente não souber usar ela de uma maneira correta. Veja bem, muitos achados radiológicos são compatíveis com o desgaste natural do tempo. E hoje temos inúmeros estudos científicos com pessoas totalmente assintomáticas e que, ao fazer o exame de imagem, é encontrada alguma alteração. Ou seja, a alteração, né, o desgaste, a hérnia ou qualquer coisa que seja, né, existe ali na imagem, mas essa pessoa nunca teve dor naquela região. Então a gente não pode tomar o exame de imagem como uma verdade absoluta. E muito menos guiar o nosso tratamento e o nosso direcionamento do paciente baseando exclusivamente no resultado do exame de imagem. Né? O exame de imagem, já disse, né, pessoal, ele é um exame complementar. Complementar a um processo avaliativo bem detalhado, né, que enxerga o funcionamento do corpo como um todo, que vê que o local onde a dor se manifesta pode ser consequência do problema e não a causa. Né? Então, de um modelo de atendimento que considera as questões biopsicossociais como possíveis causadoras dos sintomas, né? E que vê o exame de imagem realmente como um complemento de todo esse processo, né? Que vai ser feito aí nessa avaliação. E não como bússola, né? De tratamento e de orientação a ser dada ali para o paciente. Então eu vejo que muitos fisioterapeutas aprenderam na faculdade e foram acostumados a atuar sobre bursite, tendinite, artrose, hernia de disco e por aí vai. E por isso esses profissionais ficam mais presos a esses diagnósticos dados no exame de imagem. Mas poucos profissionais foram ensinados a atuar da seguinte forma. Por que será que esse paciente desenvolveu essa disfunção e essa alteração? O que será que está acontecendo com esse organismo, né, desse indivíduo que fez ele ter esse problema? Por que essa região está em sobrecarga e fez ele ter esses sintomas? É esse tipo de visão que a gente precisa ter para conseguir ser mais assertivos nas nossas intervenções e ter resultados cada vez mais rápidos, né, mais consistentes. Então, se você está atendendo preocupado só com o desgaste que o paciente apresentou no exame de imagem, ou com aquela tendinite e bursite, mas não está olhando para as possíveis causas dessas disfunções, né, dessas alterações, você está seguindo um modelo de atendimento que certamente vai fazer você errar na sua intervenção. Que vai fazer com que você fique 20, 30 atendimentos com seu paciente sem ter bons resultados. E essa visão de atendimento, né, acaba te induzindo a cair em certas armadilhas clássicas, né, como tratar só o local da dor, limitar o paciente de movimentar por medo de piorar alguma coisa, colocar um monte de informações negativas na cabeça dele, né, que nós chamamos aí de informações nocebo, gerando ainda mais limitação e medo e até mesmo cronificação dos casos. E tudo isso dificulta demais a recuperação dos nossos pacientes. E não é esse modelo de atendimento que a gente deve seguir, tá? Quero deixar bem claro isso. Fisioterapeuta de referência, entenda isso. Ele sabe enxergar o funcionamento do corpo como um todo, tá? Sabe fazer perguntas ali no processo de anamnese que direcionam a avaliação, a própria avaliação e o tratamento. Ele sabe interpretar esses achados e sabe criar um raciocínio clínico específico para cada caso que ele recebe. E é a junção de tudo isso que vai garantir que você consiga ter resultados rápidos com seus pacientes.
Porque você vai saber exatamente o que está acontecendo e onde trabalhar com aquele paciente. E o meu objetivo aqui é mostrar para você outras formas de ver, tá? Outras formas para que você estruture o seu modelo de atendimento. E que esse modelo de atendimento seja capaz de trazer confiança do que você está fazendo, né? Que seja mais fácil de você conseguir aplicar. E o principal, que você consiga atingir resultados rápidos e ser lembrado pelos seus pacientes sempre que eles precisarem de você. Isso vai te transformar em referência aí na sua região e valorizar ainda mais a sua consulta. Pode ter certeza disso, tá? Então, resumindo aqui o que a gente disse, deixar o exame de imagem mandar na conduta terapêutica parece certo, porque o que apresentou no exame direciona que o problema é aquilo ali, né? Já que estou vendo e comprovando através da imagem, né? Ou pelo menos tendo essa falsa impressão. Isso atrasa porque os achados do exame de imagem é diferente de causa de dor. Ali pode estar sendo apenas a consequência, né? O problema pode estar vindo de outra região. Então, se a gente continuar atuando só no local, eu vou estar tratando os sintomas e não a causa. Então, aquela história que eu falei que a gente vai precisar de vários atendimentos, né? Então, como uma sugestão para vocês, associar uma anamnese detalhada mais a resposta do movimento, foi o que eu disse anteriormente também, e entender função, disfunção e contexto. Então, isso aqui também está inserido aí nesse tópico que eu trouxe para vocês, e a gente vai falar muito disso ao longo das nossas aulas, tá? Bom, entrando aqui no nosso sexto tópico, não reavaliar imediatamente após intervir. Vamos lá, isso aqui pode estar gerando um pouco de dúvida aí, né, na cabeça. O paciente chegou para o primeiro atendimento e o que grande parte dos fisioterapeutas aprendeu a fazer é seguir uma ficha de avaliação pré-definida. Faz lá os testes que ele julga necessário, atende o paciente e ele vai embora. Às vezes orienta em algum exercício e beleza, ele foi para casa. Quando o paciente volta para o próximo atendimento, aí a gente pergunta algumas coisas, retesta algum movimento, e tem alguns que nem testam nada, e já vai logo atender e aplicar técnicas avulsos nesse paciente mais uma vez. Eu sei que a maioria dos fisioterapeutas fazem isso, tá? E eu também fiz isso, nem sei quantas vezes. Mas veja bem, no modelo de atendimento que eu estou disposto a te ensinar, a gente faz uma avaliação minuciosa, né, uma avaliação detalhada, entende qual tecido está envolvido na dor do paciente e correlaciona com suas interdependências regionais. Ou seja, qual região se relaciona, né, com aquele local que o paciente está com dor e que pode estar causando todo o problema ali que ele apresenta. E dessa forma, isso já nos dá um ótimo direcionamento do que pode estar acontecendo com o paciente. E o principal, de onde pode estar originando o problema dele. E lembra que eu falei? Na maioria dos casos, tá? Na maioria das vezes, o local onde ele apresenta a dor não é onde está o problema. Beleza. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. O paciente pode ter uma dor no ombro e um dos locais bem comuns, né, da interdependência regional. Então, os locais bem comuns que pode estar causando a dor no ombro é a região cervical. Aí lá na avaliação e testes, ele mostra que a flexão de ombro não passa muito ali de 90 graus, né? Ela fica limitada e dói. Beleza. Aí você que já sabe que a cervical é uma das interdependências regionais do ombro, e ela, né, a cervical pode causar essa dor no ombro, e é bem comum inclusive, aí você vai testar a cervical e percebe que ele roda bem a cabeça para um dos lados e para o outro é limitado e dói. Então isso vira uma informação interessante para mim. Roda bem para um lado, para o outro é limitado, né? Então, munido desse conhecimento e dessa informação, você pode, por exemplo, fazer qualquer coisa para melhorar essa amplitude de movimento da cervical, tá? Seja alguma manipulação, técnica de Muriga, algum exercício de Mackenzie, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, você fez a própria retração simples, foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Fez lá algumas vezes e que após essas repetições desse movimento simples, você testou a rotação cervical do paciente e ele melhorou muito a amplitude e dor, né? Caso ele tivesse. Feito isso, você deve retestar aquele movimento de dor, ou seja, a flexão de ombro, né? Que lembra que eu falei antes, não passava de 90 graus? E observar se após essa melhora da cervical, ele apresenta melhora na amplitude de movimento do ombro, né, e da dor. Se isso acontecer, significa que grande parcela da dor do ombro dele vem da cervical. E isso muda, direciona a sua avaliação e tratamento. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso, né? O fato de você retestar imediatamente após a intervenção, né, além de direcionar o que a gente vai fazer, o próprio paciente sente na hora a causa e efeito. Então ele já entende que a dor no ombro dele, na verdade, tem pouca relação com o ombro mesmo. Ele entende e se surpreende com o que você acabou de fazer com ele. Ele viu que a cervical é que estava influenciando no ombro. E se você não retestasse ali na hora, você não teria esse direcionamento mais preciso e o paciente não perceberia, né, ou não se surpreenderia de uma maneira tão imediata, né, com o que você acabou de fazer. E o que você acha que acontece, né, quando essa situação acontece ali no seu atendimento? Dessa melhora tão imediata percebida pelo paciente? Esse paciente não te larga mais, né? Como assim? Minha dor era no ombro e você fez isso com o meu pescoço e a dor no ombro melhorou demais. É essa a resposta que você vai cansar de escutar aí no seu dia a dia de atendimento. E esse paciente fideliza você, né? Ele te indica para todo mundo, ele volta sempre que ele precisar e ganha imensa confiança no seu trabalho, né? Naquilo que você é capaz de fazer.
E ele vai seguir exatamente o que você for pedir para ele, né? Ele adere mesmo ao seu plano de tratamento. Ele passa a ter você como a verdadeira referência para a solução dos problemas que ele tiver. E ele te valoriza, e valoriza muito por isso. E nessa história toda, né, eu pergunto aqui para você, né, quanto você pode cobrar num atendimento desse nível, né? Nesse atendimento e raciocínio clínico que olha além dos sintomas que esse paciente apresenta, que é capaz de apresentar esse tipo de resultado de uma forma tão rápida assim, né, tão imediata. E é isso que eu estou trazendo para você, né? Eu vim mostrar como eu consegui estruturar um modelo de avaliação e tratamento que é capaz de elevar o nível do seu raciocínio clínico e propiciar que você alcance resultados rápidos com seus pacientes. E eu vou trazer ainda mais detalhes sobre isso para você aí, ao longo dessas aulas que estão sendo oferecidas aqui na Masterclass Fisioterapeuta de Referência. Tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso. Então, não reavaliar imediatamente após a intervenção parece certo porque se aplica tudo hoje e vê no próximo atendimento como é que aconteceu e etc, né? Mas por que isso atrasa? Porque você não identifica, né, ou não é capaz de identificar exatamente o que funcionou ou não, né, ou o que você pode estar explorando mais no seu processo avaliativo e até mesmo de intervenção. E o paciente não consegue perceber essa causa e efeito do que você acabou de fazer ali com ele, né? Então, uma sugestão de ajuste, que foi o que eu disse para vocês, é encontrar um movimento que ele apresente dor, né, a gente chama de referência dolorosa. Testar e atuar sobre alguma das interdependências regionais, né, melhorando esse movimento, né, como eu dei o exemplo da rotação cervical, que a gente sabe que faz parte da interdependência regional ali do ombro, a gente retestar o movimento de referência dolorosa e ver se isso já mudou. Porque aí sim eu consigo ter um direcionamento mais preciso do que está acontecendo, do que precisa ser feito, e o paciente consegue perceber essa causa e efeito ali de forma imediata. Ele vai encantar muito mais por todo esse processo que foi feito com ele. Tá bom? Próximo tópico, não oferecer uma verdadeira experiência no atendimento. Tá? Experiência no atendimento. Então vamos lá. Para o fisioterapeuta estar na referência e ser lembrado pelos resultados rápidos que ele é capaz de oferecer aos pacientes, ele precisa ter um bom conhecimento e saber aplicar esse conhecimento de forma efetiva. Ponto. Mas além de toda essa parte técnica, ele precisa ter um modelo de atendimento que vai muito além do que avaliar e tratar da maneira correta esse paciente. Veja bem, imagina que você chegou num restaurante famoso aí, por ter um chefe de cozinha muito renomado, né, por oferecer pratos especiais, pratos diferenciados e que agradam aí ao paladar de todos os clientes que vão até esse restaurante. Esses clientes, eles não se preocupam com o preço do prato, né? Eles vão até esse restaurante para experimentar o que esse chefe de cozinha é capaz de fazer. E eles estão dispostos a pagar o preço que for por isso. Agora imagina se além de toda essa capacidade do chefe, o restaurante ainda tem uma infraestrutura que é bacana, né? Um ambiente limpo, agradável, com bom atendimento aos funcionários, vestimentas padronizadas, sei lá. Todo um processo que você viveu ali dentro desse restaurante foi incrível, né? Não é verdade? E isso desde a sua chegada, a como você foi recebido e atendido pelos funcionários, até a chegada do prato principal, que acredito eu que esteja excelente, né? Por tudo isso que a gente contextualizou aqui. E sua experiência ali foi extremamente agradável e certamente você anima a voltar nesse restaurante e também vai indicar para os seus amigos, levando aí as melhores informações possíveis por tudo aquilo que você vivenciou naquele dia, naquele restaurante. Não, acho que todos vocês concordam comigo, né? Pois então, por que você não monta um modelo de atendimento que seja capaz de suprir tudo aquilo que seu paciente procura ou que faça ele se sentir único, assim como foi contextualizado nessa experiência aí do restaurante, né? A experiência vivida pelo seu paciente desde o dia em que ele fez o primeiro contato com você, até o dia da consulta e a forma como você acompanhou no pós-atendimento, contam muito. Então, além de toda a capacidade técnica que te propicia resolver os problemas do paciente mais rapidamente, você também precisa ter em mente que esse modelo de atendimento que propõe uma experiência diferenciada ao seu paciente também precisa ser construída. E eu vou trazer o que são os pontos principais que você não pode deixar de adotar no seu modelo de atendimento. Tá? Esses ajustes que eu vou trazer certamente serão capazes de encantar o paciente por todo o processo que vai ser vivenciado aí com você, assim como a experiência no restaurante foi capaz de fazer. Então, essa questão da experiência, não oferecer essa verdadeira experiência, parece certo pelo seguinte, né? Muita gente pensa, eu vou atender da melhor maneira possível, aplicar as técnicas que eu tenho em domínio e beleza, é isso. Mas por que isso interfere de alguma forma na valorização daquilo que você é capaz de fazer? Isso pode gerar baixa adesão e confiança por parte do paciente, não agrega valor do seu atendimento, não marca presença na vida do paciente, né? Diferente de tudo aquilo que eu contextualizei através da experiência no restaurante, né? Agora imagina essa experiência do restaurante e como o cliente gostaria que todo esse processo acontecesse. E agora tenta transferir isso para o seu modelo de atendimento, para aquilo que você tem capacidade de oferecer a ele. Então eu trouxe essa analogia do restaurante para você
tentar incorporar isso dentro do seu modelo de atendimento, com aquilo que você tem capacidade de oferecer, tá? E na aula 2 eu vou tentar trazer alguns insights mais diretos aí para vocês, para tentar abrir a cabeça de possibilidades que vocês podem adotar amanhã mesmo dentro do consultório, tá? Então aqui, os pontos principais, né, os 7 tópicos que eu vejo que são extremamente comuns no nosso dia a dia, mas que podem estar interferindo, né, dificultando com que os resultados sejam mais expressivos, né, mais rápidos e de alguma forma interferindo no seu reconhecimento, interferindo na possibilidade de você realmente se tornar referência aí na sua região, tá? Como considerações finais aqui dessa aula, eu trouxe aí vários tópicos, né, que ao longo aqui dessa aula, que foram para abrir a mente mesmo, tá, do porquê talvez você ainda não é visto como uma referência. Fazer a gente pensar mesmo, tá, refletir. E trouxe algumas abordagens que são extremamente comuns no dia a dia de consultório, que a maioria dos fisioterapeutas sempre fizeram, assim como eu, né, acreditando que era a maneira mais assertiva para trabalhar. Né? E como eu disse, inclusive eu, né, eu fiz muito disso ao longo de toda a minha carreira profissional. Mas que, na verdade, são abordagens e ações que são pouco efetivas para a gente ter uma boa resposta clínica com os nossos pacientes. E que impedem o nosso crescimento, né, que impedem de ter resultados melhores e de sermos reconhecidos por um trabalho de excelência de verdade. Em alguns desses pontos, eu já trouxe algumas possibilidades de rápidos ajustes que a gente pode introduzir como forma de melhorar e otimizar a nossa abordagem, e você pode já estar aplicando isso amanhã mesmo. Mas eu ainda quero aprofundar nessas outras informações, né? Eu quero aprofundar isso ainda mais. Por isso, a aula 2 você não pode perder, tá? Porque nessa aula eu vou trazer de uma forma mais aprofundada outras estratégias e soluções para cada um desses tópicos que eu citei na aula de hoje e vou trazer outros mais, tá? Então fica um convite aí para você, né? Continue acompanhando as próximas aulas da Masterclass Fisioterapeuta de Referência, porque o intuito é mostrar outros caminhos e otimizar a sua abordagem clínica, para você se tornar referência aí na sua região, entregando resultados rápidos aos seus pacientes com um raciocínio clínico bem desenvolvido e, claro, propiciar que você viva bem da profissão que você escolheu e que você se dedica tanto, né? Eu tenho plena convicção disso. E caso queira, me envie perguntas pelo direct no Instagram, ou pode deixar nos comentários aqui abaixo mesmo, que eu vou responder todas elas até o final da Masterclass. E se você quer se juntar, né, a uma comunidade que vai te fazer evoluir dentro da fisioterapia, o link do meu grupo VIP no WhatsApp, ele tá aqui abaixo, tá? Então já aproveita e entra agora mesmo para você se manter bem informado de tudo que está acontecendo ao longo dessas aulas da Masterclass Fisioterapeuta de Referência, tá bom? Então, vejo você na próxima aula.